amores, tudo bom com vocês por aqui? Tudo maravilhoso. Bem-vindos ao canal Dani Delanos e bem-vindos a mais uma história aqui do nosso canal, nosso quadro Mundo Gringo. Se você gosta das nossas histórias, não se esqueça de deixar aquele joinha, aquele minuto de silêncio para você ir agora, dá um joinha, deixa um like aí no nosso vídeo, compartilhe com os amigos e, se possível, se inscreva no canal. Mais da metade das pessoas que assistem nossos vídeos, elas não estão inscritas no nosso canal. Isso, se você gosta das nossas histórias e quer que a gente continue fazendo esse trabalho, é muito importante esse engajamento no YouTube. Então se inscreva no canal, faça uma continha rapidinha para você poder comentar, para você poder compartilhar, tá bom? E vamos a mais uma história. Se você quer mandar a sua história também, daniresponde@hotmail.co.uk. Eu sempre deixo aí no início ou aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quer fazer parte do nosso grupo Mundo Gringo Oficial no Facebook, o link também tá aqui embaixo. E lá no Mundo Gringo Oficial nós temos o link do nosso Telegram. O Telegram é um grupo que a gente tem, tipo o WhatsApp, né? Mas ele, quando chega a 200 pessoas, ele está cheio. Então, se alguém sair, eu coloco alguém para eu poder dar atenção a todo mundo. Então, o link fica lá no... Ai, desculpa, gente. O link fica lá no grupo. Bom, vamos começar nossa história de hoje. Oi, Dani. Ela falou que acabou de chegar da faculdade na hora que ela começou a escrever esse e-mail. Então, vamos lá que lá vem história. Bom, meu nome é Alice... Tenho 39 anos e moro no... Ela mora numa cidade de interior, no Brasil, tá bom? Sou a irmã mais velha de 7 irmãos, 2 homens e 5 mulheres. Eu venho de uma família completamente desestruturada. Meu pai era alcoólatra, a minha mãe descontrolada. A vida dela também não foi nada fácil. Na infância ela também teve um pai alcoólatra, assassino, pois a minha mãe, quando era pequena, presenciou o próprio pai picar o irmão de foice. Então a mãe dela tinha vários traumas aí desde criança, né? Bom, a mãe da minha mãe, que seria a avó dela, bebia álcool puro quando não tinha pinga em casa. E a minha mãe presenciou a mãe dela levando vários homens para casa enquanto meu avô estava trabalhando. Talvez no decorrer da história vocês irão achar que minha mãe foi uma péssima mãe. Por isso eu fiz um breve resumo sobre a vida dela. Vocês irão entender que ela também foi vítima. Quando eu era criança, eu e meus irmãos passamos muitas necessidades. Não tínhamos o que comer em casa. Minha mãe deixava o macarrão amolecer na água fria para dar para os filhos. Eu ia para a escola só por causa da merenda. Eu parecia uma esfomeada. Uma vez eu cheguei a comer o lápis e a borracha de tanta fome que eu estava. Tive muita dificuldade de aprendizado devido à falta de comida. Acabei saindo da escola por causa de tantas dificuldades. Chegava em casa, né, que ela chegava da escola, o meu pai me dava murros na cara, tapa, me deixava de joelho no milho, passava pimenta nos meus olhos quando eu não sabia fazer o dever de casa. Meu trauma foi tão grande que eu não quis mais ir para a escola. Nessa época, eu não consegui concluir nem o ensino fundamental. Meu pai não parava em serviço por causa da bebida e das mulheres. Ele era jovem e sem juízo. Minha mãe tinha um filho atrás do outro. E eu, por ser a mais velha dos 7 filhos, tive que aprender a lidar com a responsabilidade muito cedo. Gente, olha o que essa menina via dentro de casa. Chegava da escola, não sabia fazer uma coisa no dever, o pai dava murro, passava pimenta no olho. Gente, isso é tortura, né? Eu acho assim... Eu não consigo entender como um pai ou uma mãe consegue fazer isso com um filho, sério, porque pra mim isso aí é pior que tortura. Eu, com 7 anos de idade, limpava uma casa como adulto. Minha mãe me oferecia para algumas pessoas para eu poder limpar, passar e cuidar da casa delas, cuidar da criança. Bom, uma empregada doméstica, porém com 7 anos, né, gente?
Mas nem sempre eu tinha trabalho, pois eu era muito nova e muitas pessoas não queriam que eu trabalhasse. Então eu comecei a pedir comida na casa dos outros para levar para os meus irmãos. Às vezes nós ganhávamos sopão, cesta básica, roupas usadas, e todo sábado íamos para o final da feira pegar o que era jogado no lixo e levarmos para casa. Mas a comida nem sempre dava para o mês inteiro. Então a gente sempre tinha que pedir. Dani, sabe que eu até gostava de ficar pelas ruas? Pois na minha casa tinha tanta briga, meu pai chegava bêbado, batia na minha mãe. Eu lembro muito bem do nariz da minha mãe quebrado, olho roxo. Às vezes ela estava dormindo, ele chegava bêbado e tirava ela da cama pelos cabelos. Acordávamos aos gritos diante da situação. Então, para mim, a rua e a casa das outras pessoas era bem melhor. E esse deve ser o caso de muitos meninos que vivem na rua e não querem voltar para casa, né, gente? Muitos desses meninos são vítimas de um sistema, vítima de tudo isso que acontece, né? Dessa violência. É muito triste, gente. Imagina, eu vou contando, vocês vão imaginando a situação. A minha mãe, ela não sabia dar amor para os filhos. Daniela chamava a gente dos piores nomes. Piranha, puta, prostituta. Morríamos de vergonha dos nossos coleguinhas. Às vezes a gente estava na rua jogando queimada, peteca, e na hora de colocar a gente pra dentro, era por esses nomes que elas nos chamavam. Mas com todos os defeitos que ela tinha, e com esse tanto de filhos que ela teve, ainda apanhando do meu pai, ela nunca pensou em nos abandonar e cair no mundo, como muitas mães fizeram. E olha que a minha mãe era jovem, era muito bonita quando se casou com meu pai, parecia uma índia. Hoje ela tem 60 anos, está muito diferente. E parece que agora ela demonstra ter amor pelos filhos. Bom, quando eu tinha de 7 para 8 anos, no máximo, o irmão do meu pai, então o tio dela, abusou de mim e das minhas irmãs. Sempre que ele bebia, ele usava desculpa de me dar bala, pipoca, sorvete e abusou de mim várias vezes. Eu lembro ainda de eu correndo para baixo da cama e ele me puxando como um bicho papão e já mexendo nas minhas partes íntimas. Ele ia na minha casa aos domingos, e os meus tios tinham o hábito de se reunir para jogar baralho e tomar cachaça. Eu me recordo de uma das minhas irmãs perto dele e ele com os braços entrelaçados entre ela e com as mãos dentro da calcinha dela. Lembro quando eu vi aquilo, eu fiquei desesperada. Peguei minha irmã e tirei de perto dele. Dani, eu sempre ficava de olho quando ele estava bêbado ou perto das minhas irmãs, pois eu tinha que cuidar de mim e delas. Uma vez eu contei isso para minha mãe e ela disse que eu estava falando mentira, que eu só queria arrumar uma briga ou morte dentro lá de casa. Esse meu tio era uma pessoa fora de qualquer suspeita. Ele tinha uma cara muito fechada, era muito sério, um homem de poucas palavras quando não estava bêbado. Vocês já repararam, gente, que acho que 100% dos casos do canal das meninas que contam que sofreram abuso sexual na infância vieram de dentro da casa delas? Pai, padrasto, tio, tivemos até tias, né? Primo. Então, muito cuidado com os filhos de vocês. Eu nunca canso de falar isso nos vídeos, porque eu acho que nunca é demais falar, né? Eu fui crescendo e os abusos pararam, mas o trauma vai ser eterno. Meu pai continuava na mesma vida de cachaça. Eu acabei virando chefe de família, trabalhando na casa de um, na casa de outro, na verdade, sendo escrava das pessoas. Tinha casa que eu trabalhava até 10 da noite, eu limpava o ladrilho de azulejo com escova de dente. E todo o dinheiro que eu ganhava era para casa, para comprar comida, gás. Me lembro de uma mercearia do bairro onde eu morava e lá vendia um doce de leite ninho com confete colorido em cima. Eu achava aquele doce o máximo. Eu sonhava com aquele doce, mas eu não podia comprar, mesmo que ela trabalhasse para ter dinheiro,
porque se eu gastasse o dinheiro do meu trabalho, a minha mãe ia me quebrar a cara. Entre as casas que eu passei, eu morei com uma família. A mulher era testemunha de Jeová. Ela andava de saia até o pé e com Bíblia embaixo do braço. Ela tinha 3 filhos pequenos. O marido vendia produtos importados e viajava para o Paraguai na época. Essa mulher me colocava para fora da cama às 5 da manhã para encerar o chão, que na época era aquele piso vermelho. Gente, eu lembro desse piso na casa da minha avó. Aquele piso vermelho que você passava cera, enceradeira, lembra? Bom, uma bela noite essa mulher aí... Gente, quando eu falo assim, não é falando de religião, tá? Porque as religiões, pra mim, todas são boas. O que existe são pessoas ruins dentro das religiões, tá? Mas uma bela noite, ela me chamou pra dormir com ela. Eu dormia no sofá e eu inocente, né? Eu criança, nem peito direito eu tinha, eu fui. Ela falou, dorme aqui na minha cama que o marido tá viajando. Dani, quando eu deitei na cama, virei pra dormir, essa mulher começou a tocar em mim. Eu não estava acreditando naquilo. Eu gritei. Fora, né, os caras que pulavam a janela do quarto dela pra ficar com ela quando o marido estava viajando. Mas aí vai vir a pior parte dessa história. Toda vez que o marido dela estava em casa, o casal só queria saber de fazer sexo perto de mim. Se eu estivesse na cozinha e eles estavam lá fazendo sexo. Contei isso para minha mãe aos prantos, disse a ela que eu não queria mais ficar naquele lugar e a resposta foi: você precisa trabalhar lá sim, pois nós precisamos do dinheiro. Minha amiga, mas a vida um dia cobra. Essa mulher que abusou de mim se encontra hoje numa situação terrível. Ela perdeu 2 filhos assassinados de forma triste. Não desejo nada de ruim para essas pessoas, nem consigo. Mas a vida se encarrega de cobrar. Na verdade, eu nunca tinha apoio para nada em relação por parte dos meus pais. Eu tenho que me virar sozinha, sempre foi assim. Durante algum tempo, minha vida foi assim, viver de casa em casa. Com 14, 15 anos, fui morar com um casal que me tratou com muito respeito. A minha mãe só ia lá para buscar o dinheiro, para comprar o que estava faltando em casa. Como te falei, virei chefe da família, da minha própria família. Mas chegou uma época que esse casal começou a ver aquilo... Chegou uma época que esse casal não podia mais me pagar e minha família dependia desse dinheiro. Esse senhor era motorista particular de uma família rica. E a patroa falou que estava precisando de uma cozinheira. Eu já tinha uma idadezinha e já cozinhava muito bem. Só que por eu ser novinha, na época ela tinha 16 anos, gente. Por eu ser muito novinha, eu não tinha nem documento ainda. Então ela ficou com receio de me dar o trabalho e... ela tinha 15 anos quando ofereceram esse trabalho. Aí a mulher da casa falou, quando você completar 16 anos eu te dou o trabalho. Aí quando ela completou 16 anos, ela foi trabalhar com essa família. Foi inclusive essa senhora que arrumou todos os meus documentos pessoais. Assinou minha carteira de trabalho quando eu completei 18 anos, então ela já trabalhava lá. Eu tinha um excelente trabalho nessa época, mas como sempre, tudo que eu ganhava eu tinha que dar para minha família. Na minha casa não tinha nem geladeira, eu que mobiliei toda a casa da minha mãe. Meu pai recebeu um acerto de uma determinada empresa e comprou um desses apartamentos da Coab, que você paga a prestação todo mês. Mas com o tempo eles deixaram de pagar as prestações e o apartamento foi para leilão. Dani, meu salário era todo para pagar as prestações. Não sobrava dinheiro nem para eu comprar o básico. Absorvente, ela disse para ela. Minha patroa, observando aquilo tudo, começou a me dar conselhos, que era para eu guardar dinheiro para eu pensar no meu futuro, para eu voltar a estudar. Eu era uma moça que eu não saía para me divertir, eu só ficava em casa. Eu vivia para cuidar de mim e dos meus irmãos. Dani, eu trabalhei tanto e para mim mesmo eu nunca juntei nada. Hoje eu não tenho nada, nem onde morar. Mas essa parte eu vou contar aqui mesmo, tá? Hoje mesmo, mas é que ela botou uma segunda parte da história. O tempo foi se passando, eu já estava perto dos 19 anos de idade,
Já estava cansada de viver só para minha família e resolvi voltar para minha cidade natal, para a casa dos meus pais, que na época já estavam separados. Meus irmãos já estavam independentes, encaminhados na vida. Eu já queria viver minha vida, namorar, sair, queria viver um pouco. Afinal, ela trabalhava desde os 7 anos de idade, né, gente? Foi aí que eu conheci meu primeiro namorado, meu primeiro amor. E é aqui que começa a minha história. Gente, ela me mandou umas fotos dela. Ela é uma mulher muito bonita, mas muito bonita. Sabe aquela morena? Ela falou que a mãe parecia uma índia. Eu acho que ela parece com a mãe dela. Ela tem um cabelo preto, assim, aquele cabelo brilhoso, maravilhoso, lindo, assim. Ela é muito bonita, tá? Essa menina. Então vamos lá. Aí ela volta para a cidade dela. Voltei para minha cidade e começa uma nova etapa da minha vida. Arrumo um trabalho no supermercado da cidade. Nessa época eu passei a viver um pouco para mim, a ter uma vida normal de uma garota de 19 anos. Comecei a sair, me matriculei numa academia. Foi nessa época também na academia que conheci meu ex. Meu primeiro amor e pai da minha filha. No começo era tudo tão perfeito. Ele foi o homem que eu mais amei nessa vida. Ele foi meu primeiro em tudo. Nós dois éramos virgens. Nós não tínhamos experiência em nada. Fomos aprendendo tudo juntos. Era um amor avassalador. Mas com o tempo passamos a ter muitos ciúmes um do outro. Passamos a nos agredir verbalmente e fisicamente. Dani, uma vez ele me agrediu fisicamente e eu já tinha avisado para ele que se um dia um homem me agredisse, que esse homem teria que me deixar no chão. Porque se eu levantasse, ele iria apanhar também, e assim foi. Um dia ele me agrediu, mas eu não deixei barato. Eu era valentona mesmo. Eu quebrei a cara dele. Ele saiu com o olho roxo e com o carro quebrado. Mas nunca mais ele levantou a mão para mim, e acho que nem para outra mulher. Acho que se todas as mulheres fizessem isso, esses machão fodão não ia mais levantar a mão pra ninguém mesmo não, porque eles são muito macho quando a gente fica com medo, né? E a gente meio que na hora bloqueia, não consegue. Mas a partir do momento que você revida, o meu ex lá do meu mundo gringo, eu acho que ele nunca mais deu uma de machão pra mulher nenhuma também não. Bom, nesse meio tempo, eu acabei engravidando da minha filha. Meu Deus! Foi aí que a minha vida virou do avesso. Eu tinha um demônio de uma sogra e um namorado que a minha sogra manipulava de todas as formas. A princípio, eu e ele não queríamos ter essa criança. Chegamos a pensar em tirar. Mas Deus tocou meu coração, como Ele sempre fez, e eu acabei tirando esse pensamento da minha cabeça. Minha gravidez foi muito bem aceita pela família do meu ex. Foi uma alegria para todo mundo. Minha mãe também ficou feliz, porque para minha mãe, felicidade de uma mulher gira em torno de um casamento e ter filhos. Ela tem esse pensamento, que a mulher foi criada para casar e reproduzir, a mãe dela. Minha ex-sogra, ela delirava de tanta felicidade porque ela ia ser avó. Eu mal sabia que a minha vida ia virar um inferno a partir dali. Daí pra frente, meu ex passou a me deixar em casa e sair pra balada. Ele pegava geral. Ele era muito jovem e a família ela, apesar de ser de uma família muito pobre, gente, ela conheceu ele na academia. E a família desse cara tinha dinheiro, então ele era meio filhinho de papai, assim, como chamava, né? Eu grávida, imensa de gorda, minha autoestima baixíssima, eu nem ligava, deixava ele sair. Minha gravidez foi muito turbulenta, nós brigávamos muito, mas sem agressão física, porque lembra, ele nunca mais enfiou a mão nela. Mas eu tinha muitos ciúmes dele. Agora vamos para a parte do dia que minha filha veio ao mundo. No dia 1º, eu não vou dar a data aqui não, mas a filha dela nasceu em 2002, tá? Eu comecei a ter contrações, corri para o hospital, lá fizeram uma lavagem e nada da minha filha chegar. Voltei para casa no dia 2, então dia 1º ela foi no hospital, dia 2 ela voltou para casa. Às 17h30, eu dei entrada no hospital novamente. E ela começou, gente, o trabalho de parto dela no dia 1º, de manhã.
E no dia 2, já às 5h30 da tarde, ela continuava em trabalho de parto, mas sem nada de dilatação, tá? E ela falou assim que a médica ficava fazendo vários toques, né? Forçando um parto normal. Mas ela falou assim que já dava pra ver ali que ela não ia ter passagem. Então a médica colocou nela Syntocinon, uma solução injetável para induzir o trabalho de parto. Dani, nada das contrações aumentarem, mesmo com isso. Lembro que era uma médica e uma enfermeira me mandando fazer força. Às 11h40, ela já estava indo quase pro 3º dia em trabalho de parto. Eu entro para a sala de parto e já tinha se passado muito tempo e nada da minha filha nascer. Enquanto isso, o pai no carro dormindo. Enquanto a mãe dele, que é a sogra dela, aguardando na sala de espera. Bom, a minha sogra fazendo o papel do filho, né? Até nisso, ela disse. Entrei para a sala de parto, as médicas fizeram muita força em mim, meu Deus, doeu muito. Eu fazia força e nada dessa criança nascer. Num determinado momento, eu já estava fraca e comecei a gritar. Eu comecei a gritar que eu ia morrer. Eu já estava quase desmaiando. Eu me lembro bem da imagem da Nossa Senhora bem grande na sala de parto. Ela falou que via a imagem da Nossa Senhora bem grande na sala de parto, né? E ela olhava para a santa e suplicava ajuda para que ela não nos deixasse morrer. Tipo, santa, por favor, não deixa eu e minha filha morrer. Dani, isso já era quase 1h da manhã, já nem sei mais que dia aí já passou, né? Acho que é do 3º dia já que ela já entrou em trabalho de parto. E a minha filha não tinha nascido ainda. Chegou uma hora que a enfermeira subiu em cima da minha barriga para empurrar a bebê e eu gritando. Eu, aquela hora, quase desmaiei, pois eu não aguentava mais fazer força. A médica ficou falando, se você desmaiar, vocês duas vão morrer. Passo mal só de lembrar desse dia. Foi nessa hora que eu olhei para Nossa Senhora e ela não me deixou desmaiar. Eu não tinha mais líquido amniótico e de repente a médica me pega um aparelho de fórceps. Meu Deus, minha filha foi arrancada, puxada de dentro de mim a 1h40 da manhã. Eu fui mais uma vez violentada, pois isso para mim era violência obstétrica. Minha filha nasceu. Eu só me lembro de pedir para a médica tirar ela de perto de mim, pois eu não queria ver. E para completar, minha placenta não saiu junto. E de novo a enfermeira subiu em cima de mim para fazer com que a placenta saísse tudo. Sem anestesia, sem nada. E eu já estava nervosa. Bom, vocês imaginam já o que aconteceu, né? Ela teve que levar vários pontos e tal. Não vou nem entrar nesses detalhes. Essa médica era contra fazer cesariana. No meu caso, já não dava mais tempo de fazer uma cesariana. Na hora dos pontos, eu senti aquela agulha entrando em mim. Eu senti tudo que você pode imaginar. Mas minha filha nasceu sem nenhuma sequela, graças a Deus. Ela engoliu um pouquinho de, acho que líquido na hora do parto. Ficamos uns dias internada. Eu saí primeiro, mas depois de alguns dias ela saiu. Depois desse parto, eu nunca mais fui a mesma. Eu tive depressão pós-parto. Eu não conseguia sentir amor pela minha filha. Eu choro só de lembrar. Aqui começa mais uma etapa da minha vida. Durante 6 meses, eu fui morar com meus sogros. Fiquei quase 1 ano aguentando o pai aprontando todas como se ele fosse solteiro. Isso tudo com o apoio da mãe dele, que comprava roupas novas e perfume para ele se divertir. Eu, cansada daquela vida, resolvi voltar para a casa da minha mãe. Eu estava feia, gorda, em depressão. Volto para casa sem a minha filha, pois a minha sogra falou que seria melhor que ela ficasse lá. E eu, confiando na minha sogra, que disse que ficaria com ela até eu ajeitar minha vida, assim fiz. Mas fui uma burra de acreditar nisso. Ela foi cruel comigo. Ela queria tomar minha filha de mim. Minha vida começou a tomar rumo. Eu consegui um trabalho. Eu já sentia que era hora de eu estar com a minha filha, né? Então ela ganhou a bebê, gente. Foi morar na casa da sogra.
O marido lá aprontando todos. Até que um dia ela cansou, né? E já contamos aí, a família dela era pobre e tal. A sogra bem de vida, né? Eu até entendo ela, acho que ela pensou no bem-estar da filha. A sogra falou, ó, deixa a menina aqui, eu vou cuidar dela. Quando você estiver estabilizada, tudo, você vem aqui buscar sua filha. Porque vocês se lembram como era a casa dela, né? Aquela casa de maluco, né? Eu acho que até aí, eu acho que eu pensaria igual a ela. Aí a vida dela começou a se normalizar, ela arrumou um trabalho. A irmã dela, uma das irmãs, estava desempregada e falou, olha, faz o seguinte, vai trabalhar, pega a bebê que eu vou cuidar da bebê enquanto você trabalha. Então ela também ajudaria até a irmã, né? E a minha mãe, Dani, ela não aceitava cuidar de neto, principalmente da minha filha, por causa da família do pai da menina, né? Então a mãe já não queria. Minha irmã estava sem trabalho, se ofereceu para cuidar do neném. Em troca, eu daria a ela um dinheiro. Achei ótimo para mim e para minha filha. Então liguei para minha sogra para avisar que eu iria buscar minha filha. Uma noite antes, eu tinha conversado com um banana do pai da minha filha, né? E falei, olha, eu vou pegar ela, mas você pode ver nossa filha sempre que você quiser, tanto ela quanto os seus pais, mas eu quero que a minha filha esteja comigo, pois agora eu já tô podendo ficar com ela. E Dani, eu pensava muito na minha filha. Eu pensava assim, eu não quero arrumar confusão com o pai dela, nem com a sogra, a demônia da sogra lá, porque ela queria que a filha crescesse num ambiente calmo, familiar, sem briga, tanto da parte dela quanto da parte do pai. Então ela resolveu, olha, vamos viver bem, mas eu não quero a minha filha vivendo o que eu vivi, num ambiente de brigas, né? Tudo. Então ela falou assim, olha, seus pais podem ver a menina quando quiser, pode pegar na hora que quiser, você, tudo. Vamos acordar tudo, mas sem brigas. Bom, Dani, quando eu ligo avisando que eu estava indo buscar a criança, a minha sogra simplesmente me disse que não iria entregar minha filha. Ali meu mundo caiu. Eu liguei para o conselho tutelar, que na época me orientou a ir até a casa deles para buscar minha filha. E se a avó não entregasse, aí sim eu teria que ir no conselho tutelar fazer uma ocorrência. Na época, nem eu, nem o pai tínhamos a guarda definitiva da criança. Nós dois tínhamos conversado sobre nossa filha na noite anterior e estava tudo acertado entre nós. Ela não queria entrar em justiça, nada disso, lembra? Dani, quando eu cheguei ao local, conselho tutelar, minha filha estava no colo da tia, irmã do pai. E minha filha ficava me chamando, mamãe, mamãe. Então a filha dela já devia estar maiorzinha aí, né? Devia ter, sei lá, 2 aninhos já. Ela estava começando a falar as primeiras palavrinhas. A tia virou a menina para não olhar para mim. Foi aí que eu perdi minha razão e parti para cima dela, quase que possuída, virada no girai. Bom, o que aconteceu foi que eu estava muito nervosa e diante daquela situação, o conselho tutelar achou melhor a criança ficar com eles, pois eu estava louca. Então, gente, eu já vi casos assim acontecer também na Europa. A mãe, né, você numa crise lá, você tá lá em frente a uma autoridade, você quer sua filha, eles não querem te dar, você perde a noção, perde a razão, e o conselho tutelar, ou como até lá fora, eles acham então que é melhor para sua filha ficar com o pai, porque você é uma descontrolada, né? Você tá depressiva, sei lá. Então é muito difícil isso. Então muito cuidado, principalmente lá fora, eu não sei como tá no Brasil hoje, quando você querer dar de, sabe, eu sei que a gente às vezes perde a razão, não é que a gente perde a razão, a gente se descontrola, a gente quer, mas lá fora eles têm isso como, peraí, você não tá no seu, né,
no seu normal para ficar com uma criança. Então a criança vai ficar com eles, foi o que fizeram com elas. Bom, ali eles me auxiliaram a procurar um advogado, mas nem foi preciso de advogado para ter a minha bebê de volta. Na época, quem era o chefe do conselho tutelar tinha sido uma professora minha da primeira série de grupo. Ela sabia quem eu era e sabia da minha índole. Daí eu fiquei desorientada, desesperada, achando que eu não teria mais a minha filha. Mas em um determinado momento, senti Deus tocando meu coração. Eram quase meia-noite. Eu fui até a casa dessa chefe do conselho tutelar para explicar o que tinha acontecido, porque no dia do ocorrido ela não estava presente. E ela não sabia o que tinha acontecido. Eu então expliquei toda a situação. Ela me disse que no dia seguinte ela me daria o retorno do que ela poderia fazer por mim. E assim foi feito. Não havia nada grave contra mim, para eu não poder estar com a minha filha. Resumindo, a conselheira foi até a casa da avó da minha filha, onde minha filha ainda se encontrava, e comunicou que eu iria buscar a criança. Dani, essa mulher, a avó, alegou que na casa deles a criança teria mais conforto. E a resposta da conselheira para a avó foi a seguinte: nesse momento a criança precisa da mãe e não de bens materiais. E é claro que ela teve que me entregar minha filha. Eu me lembro como se fosse hoje quando a minha filha retornou para mim. Ela devolveu a menina com uma muda de roupa, só para eu não dar conta de cuidar e querer devolver a criança para eles. Mas Deus me fez mulher e não formiga, ela falou. O demônio era só a avó e os tios. O avô, que hoje já é falecido, era um amor de pessoa, uma pessoa de paz. E o pai, um banana, que eu nem conto. A princípio, na minha casa, na casa que ela estava morando, acho que era com a mãe, nos quartos só tinha cama beliche. Então fui comprando tudo aos poucos, porque nem bercinho da menina eles quiseram me entregar. Fizeram de sacanagem, né, gente? Eles tinham condições, eles entregaram a menina com uma muda de roupa e ela que se virasse com tudo, né? Bom, eu dormia bem apertadinha, quase caindo da cama só para eu dar espaço para minha filha. Eu tinha perdido o emprego, porque eu estava sem cabeça. Então arrumei outro trabalho, corri atrás, comprei roupinhas lindas para minha filha, fiz um quartinho lindo para ela. Deus foi me abençoando. Então resolvi contratar um advogado e colocar o pai na justiça. Eu queria que eles tivessem dia e horário para visitar minha filha e que o pai pagasse a pensão. Pois afinal eles tinham dinheiro, então eles poderiam pagar uma pensão para minha filha. Com o tempo coloquei minha filha em uma das melhores escolinhas particulares da cidade. Ela vestia e comia do bom e do melhor. Contratei uma pessoa para cuidar dela, para que eu pudesse trabalhar. Na verdade, essa pessoa foi um anjo para mim. Ela cuidou da minha filha durante anos e serei eternamente grata a ela. Mas a minha família paterna não desistia, eles não me davam paz. Mas o castigo maior para minha ex-sogra era ver o filho sofrer de amor pela mãe da filha dele. Porque aí ele descobriu que ele me amava, né? Mas por causa da mãe, nós nunca conseguimos construir nossa vida juntos. Cada um seguiu seu caminho. Nesse tempo namorei e noivei outro rapaz. Ele também namorou e ficou enrolado com várias mulheres durante anos. Mas a mãe sempre dizia para as pessoas que não adiantava ele namorar porque ele amava mesmo, era eu. Então a mãe dele, a ex-sogra dela, sabia que o filho amava a mãe da menina, mas sei lá, por algum motivo não queria que ele ficasse com ela. E ela fala: Dani, eu não sei porque ela fez isso, né? Porque ela só viu a infelicidade tanto minha quanto do filho. A gente nunca ficou junto, a gente poderia ter criado a nossa filha junto, mas não deu. Ok. Até, gente, que claro, acho que conduzido aí pela mãe, o pai da minha filha, para a mãe dele, né, me levou na justiça com o intuito de me agredir internamente. Porque naquela altura eu já não me importava mais com quem ele estava, o que ele fazia com nada.
Ele tentou fazer com que a pensão fosse diminuída depois de alguns anos, mas não adiantava. Eu tinha todos os comprovantes dos gastos com a criança. Eu tinha uma pastinha que eu guardava todas as notinhas relacionadas aos gastos da minha filha. O juiz sempre me dava ganho de causa. Uma mãe, quando está com a razão, ela é correta. O pai não tem vez. Os anos foram se passando, minha filha foi crescendo, a avó comprando minha filha com presentes e fazendo alienação parental. Dani, você acredita que quando minha filha voltava para casa, quando ela ia visitar a avó, o pessoal que tinha dinheiro, e ela voltava para casa, né? Ela nunca podia levar nada que eles deram na casa do pai. Então, tipo assim, a avó, vou dar um exemplo, toma um iPhone, toma um computador, mas você não pode levar para sua casa, você só vai usar quando estiver para cá, né? Bem para fazer a cabeça da menina mesmo. Bom, nem um chinelo eles deixavam ficar com ela. Era um absurdo. Eles compravam minha filha com coisas materiais. Um dia eu me lembro da minha filha falando que a tia havia questionado, a filha dela é muito bonita também, tá, gente? Já é uma adolescente hoje, né? Acho que tem uns 17 anos, é muito bonita também. Falando que a tia havia questionado que na casa da vovó tinha piscina de bolinha, e na casa da mamãe as coisas eram horríveis. Olha o que faziam com a menina. Dani, minha filha com 7 anos de idade já me perguntava se com 12 ela ia poder decidir com quem ela queria morar. Quem falou isso pra ela? Bom, eu sou filha de pais separados e eu sei como funciona isso. Com 12 anos, gente, você pode ir ao juiz e escolher com quem. Pelo menos na minha época era assim, acho que na dela também. Pode ser que, não sei, advogadas, falem aí nos comentários. Mas com 12 anos você podia escolher com quem você queria morar. Com o seu pai ou com a sua mãe. Então, olha só, ela voltava da casa da avó, voltava da casa da avó e perguntava pra mãe: vem cá, mãe, com 12 anos eu já posso decidir com quem eu vou morar? Dani, claro que era eles que colocavam isso na cabeça dela, né? Faziam uma lavagem cerebral na minha filha. Em 2010, as férias escolares, minha filha em 2010, nas férias escolares, ela passava férias com eles. Mas antes de iniciar as férias de dezembro, ela junto com a avó me aprontou uma que eu nunca superei. E quando eu perguntei para minha filha o porquê dela ter feito aquilo, a resposta foi: a vovó disse que se eu ajudasse ela a fazer isso, que você seria presa e eu poderia morar com ela. Então, olha o tamanho. Gente, hoje se a menina deve ter uns 17 anos, em 2010 ela tinha que ter uns 10 anos de idade, a avó botando coisa na cabeça da menina, né? Bom, fiquei acabada, Dani, arrasada. Em 2010, minha filha estava com 8 para 9 anos. Ela foi para as férias escolares com eles. Eu havia decidido, depois de muitos conselhos das pessoas com mais experiência e que acompanhavam a história e a minha luta, né? Todo mundo falava: olha, deixa ela ficar com eles, faz um teste. E eu acabei deixando. Então, com 8, 9 anos, ela não aguentava mais a pressão da família. A menina já dava muitos indícios que não queria morar com a mãe, porque na casa do papai tinha piscina, tinha tudo que ela queria. E, gente, a gente não pode nem criticar, né? A menina era uma criança, devia ter o quarto dela, maior conforto, então eu achava assim: eu quero morar com a minha avó. A avó devia tratar muito bem ela, porque a avó poderia ser lá o capeta com a nossa amiga aqui, com a nossa Alice, mas devia tratar a menina muito bem. E ela falou assim, quando a menina tinha 9 anos, ela então decidiu que deixaria a menina morar com os avós. E, gente, está assim até hoje. Ela nunca mais voltou para morar com a mãe. Sabe, Dani, uma coisa eu não posso negar, né? A avó ama a minha filha incondicionalmente. A minha filha está em primeiro lugar na vida deles. A minha filha é muito feliz e hoje eu tenho a minha paz. Bom, quando isso aconteceu, que a menina foi morar, então, eles moravam no interior, lembra? Aí ela se mudou
pra capital. Ela falou que voltou a estudar e hoje eu curso uma boa faculdade. Lembra que ela tinha parado de estudar e tal? Tive alguns relacionamentos que não foram pra frente e com tudo que eu já passei na vida, um dia essa conta vai chegar. Hoje eu tenho depressão, tenho síndrome do pânico, me isolei das pessoas, não confio em mais ninguém. Desacreditei no ser humano. Às vezes eu estou feliz, às vezes muito triste. Bom, eu nunca mais tive contato com o pai da minha filha, muito menos com a avó. Mas uma coisa é fato. Hoje posso dizer que eu tenho paz e sossego. Eu estava vendo a hora que eu ia ficar louca, né? Por toda essa briga aí por causa da minha filha. Bom, Dani, tentei resumir ao máximo. Mesmo assim, a história ficou grande, me perdoe. Espero que um dia você possa contar no canal. Um beijo. Aí ela mandou a foto dela e da menina, mas ela não quer que coloque no vídeo. Cara, ela é muito bonita. A filha dela é muito bonita. E, gente, é muito complicado esse assunto, porque eu passei por isso, eu sei como é que é. Olha, é um divisor de, sabe? Eu já falei vários vídeos meus aqui, meu Deus, como era difícil querer estar com meu pai e minha mãe ao mesmo tempo, mas eles separados. E sempre vai ter um lado que... Olha, eu não tô falando que o meu pai fazia isso, mas como meu pai tinha muito mais dinheiro que a minha mãe, óbvio que a gente tinha uma vida muito mais confortável com o meu pai do que quando a gente estava com a minha mãe. Então, assim, na casa do meu pai me lembrou muito a história. Também tinha piscina na frente da praia, a gente estudava nos melhores colégios. Então não tinha juiz que tirava a guarda do meu pai para dar para minha mãe, que muitas vezes não tinha nem onde morar, porque ela trabalhava, ganhava pouco, dependia de pagar aluguel, às vezes não conseguia pagar. Minha mãe já foi despejada de apartamento, de ir morar com a minha avó, entendeu? Então, assim... Eu lembro muito dessas coisas e eu me vi muito nessa história dela. Porque, não que eu não lembre meu pai falando algo, você vai... Mas nem precisava, né? A vida da minha mãe era muito instável. Mas isso não queria dizer que eu não amava ela. Mas, assim, eu não sei de que forma, que eu era pequena, eles deixavam entender, ou meu pai deixava entender que a vida com ele ali era muito mais segura, muito mais feliz, o que era realmente, sabe, gente? Porque, assim, eu acho que você, Alice, nossa Alice de hoje, eu acho que você pensou no conforto da sua filha. Muitas vezes talvez vocês não entendam isso, mas às vezes muitas mães acabam se afastando por amor aos filhos. Eu, por amor, fui procurar um modo de ver a vida dos meus filhos melhor. Talvez hoje, eu não sei do que teria sido a minha vida. Mas eu não sei se hoje minha filha estaria fazendo uma faculdade de medicina, eu não sei, sabe, se meu filho poderia hoje estar numa faculdade, se antigamente eu não tinha dinheiro nem para pagar um colégio para eles. E graças a Deus, com muito esforço, muito trabalho, eu consegui pagar bons colégios, né, dar a eles um apartamento, uma vida confortável, né, com academia, com piscina. Não é que vocês vão falar, mas bens materiais, Dani, não é. Mas, gente, a partir do momento que faltam as coisas dentro de casa, né, é complicado também. Não quer dizer assim, sabe? Mas quando você vê as coisas faltando, como igual quando eu já morei, que eu fiquei, né, com a minha mãe já às vezes, eu lembro de eu querer comer as coisas e não ter. Então, assim, eu pensava assim, nossa, na casa do meu pai eu entro no supermercado, pego o que eu quero. Aqui eu já... E era coisa de criança, sabe, gente? Assim, pode ser que a sua filha também, né, tinha isso. Mas eu tenho certeza que os dois me amavam. Eu tenho certeza, assim, você abriu mão, né, entre aspas, da sua filha por amor. Para ela poder ter uma boa educação. Igual você falou, a avó, eles podem ser o que for, mas amam ela incondicionalmente. Então, assim, claro que eu não deixaria nunca meus filhos numa situação de risco, numa situação de perigo. Igual os meus ficaram com um pai que ama eles assim mais que tudo, acho que mais que a vida dele, até chega a ser chato. Hoje mesmo eu tava no telefone e falei, cara, deixa de ser enjoado. Porque ele chega a ser enjoado de tanto que ele toma conta daqueles dois, sabe? E Melina tá com 22 anos, Bruninho com 19. Então assim, mas não adianta, pra Bruna eles são crianças forever. E que bom
que a sua sogra pode fazer isso pela sua filha, né? E você voltou. E olha, eu sempre falo assim: o tempo é o senhor de tudo, né? Eu tinha muito medo quando eu fui embora para Londres, meus filhos ficaram de como eles iam entender aquilo um dia. Se um dia eles iam olhar para mim e falar, minha mãe me abandonou, ou um dia eles iam olhar para mim e falar assim, não, minha mãe foi por amor, por fazer o melhor pra gente. Igual eu sempre falo, muitas mães me questionam, ai Dani, que eu quero ir não sei pra onde, que eu quero casar e eu não vou levar meu filho agora. Gente, eu não deixaria meus filhos por homem, tá? É a minha opinião. O dia que eu deixei meus filhos foi para fazer uma vida melhor para eles. E se eu não tivesse conseguido também, eu teria voltado. Porque desde o início, eu tinha na minha cabeça assim, eu tenho que fazer valer a pena. Então, assim, não interessa porque o seu filho tá no Brasil, você tá em outro lugar, que eu conheço várias mães nessa situação, tá, gente? Então, assim, faça valer a pena pro futuro do seu filho. Pra depois você não... Porque eu já vi mães também que foram por causa de homem, aí não dá certo, não tem dinheiro nem pra ir ver o filho, nem pra levar o filho pra visitar ela. Então, assim, é uma situação, sabe? Pensem bem quando vocês vão fazer isso. Eu acho que você sempre tem que pensar no melhor pro seu filho. Talvez se minha mãe tivesse pensado, nossa, realmente, os meninos ficar com o Roberto seria melhor, que é o nome do meu pai, teria evitado tanto sofrimento, porque a minha mãe foi difícil também ela entender. Ela não aceitava, sei lá. Então isso foi questão de muitas brigas quando a gente era novo. E eu acho que você acabou poupando a sua filha disso, de muitas brigas, né? Eu sei que deve doer em você, mas você já tem um histórico lá familiar que você viu, né? Talvez pelo seu histórico familiar você falou, não, pelo amor de Deus, eu quero a minha filha crescendo em paz. E você não queria mais brigar por aquilo, porque gente, é uma briga exaustiva, tanto para os pais e como eu sou uma dessas, para os filhos também, porque pra vocês terem uma ideia, hoje eu já tô na casa dos meus 40 anos aí, né? Passei dos meus 40 anos. E eu lembro dessas coisas até hoje, indo em justiça, oficial de justiça indo na porta da casa da minha mãe pra me buscar. Vocês não sabem da missa o terço, sabe? Oficial de justiça indo na porta da casa da minha mãe pra me buscar, porque aí a guarda tinha ido pro meu pai, porque às vezes minha mãe conseguia, mas meu pai já entrava na justiça, já conseguia reverter a coisa. Então, ia oficial de justiça me buscar. E, gente, isso é um trauma tão grande que, assim, eu também, quando separei, a primeira coisa que eu falei com o Bruno, nunca a gente vai brigar por causa dos nossos filhos, né? Hoje, claro, os meninos estão grandes, graças a Deus, mas graças a Deus, gente, eu também nunca precisei brigar com eles, sabe? Pra ver meus filhos. Sempre foi combinado, né? Eu tava no Brasil, os meninos estavam comigo. Quando os meninos ficaram grandinhos, férias, ele já deixava os meninos ir pra Europa. Eu sei que com muito medo ele deixava, porque ele morria de medo de eu não mandar as crianças de volta. Inclusive a mãe dele tinha muito medo. Inclusive agora, os meninos grandes já, a mãe dele chora quando os meninos vêm pra cá, que acha que não vão voltar pro Brasil, sabe? Então assim, eu sei que isso é um medo, mas se você puder evitar isso pro seu filho, evite, sabe? Tente resolver da melhor maneira possível. Tente dar o que é melhor pro seu filho. Não é o que é melhor pra você, é o que é melhor pro seu filho naquela hora, né? Peraí, onde ele vai ter condições? Lógico, né, gente? Com amor, né? Não é só dinheiro não, tá? Mas onde ele vai ter melhores condições, né? Igual ela fez. Ela tava cansada. A família já tava fazendo a cabeça da garota. A garota já tava lá, ela não conta o fato, mas já fez alguma coisa contra ela, porque a avó falou, se sua mãe for presa, você vai morar comigo. Tipo, olha como já tava a coisa. Então, antes que isso tudo virasse, né, um pesadelo ainda maior, eu acho que ela pensou assim, não, eu não quero que minha filha passe por isso, vou parar por aqui. Bom, minha amiga, sua filha vai crescer, ela já está crescendo, é uma moça linda, acho que um dia ela vai entender isso tudo e vocês vão estar juntas, sabe? Com certeza. Talvez não estejam todos os dias, mas faça assim, dos momentos que você tiver com ela, aqueles momentos especiais para vocês, né? Para vocês terem na memória de vocês, tá bom? Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!